Por favor, Elias, Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Então, Jó respondeu a quem, igreja? Ao Senhor e disse, ele está dando uma resposta para Deus, correto? O primeiro versículo deixa bem claro, Jó está dando uma resposta ao Senhor, e ele disse assim, verso 2, bem sei que tudo, bem sei que só algumas coisas, não, de vez em quando, não, quer dizer que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, amém? Amados, é claro que estamos aí diante para trazer uma mensagem para a igreja, sabe, mas confesso que em 25 anos da minha caminhada, eu nunca subi aqui num período tão ruim da minha vida, num período tão mal, num período tão triste, num período tão doloroso da minha caminhada. Acredito que a maioria sabe que um tempo atrás, 1 mês e meio, praticamente para isso, caminhando para isso, nós perdemos o nosso irmão de forma trágica, de forma dolorosa, de forma doída, sabe, e por isso tem trago dor aos nossos dias, sabe, dias difíceis, dias de parar e pensar às vezes, gente, é inacreditável, de parar e pensar, gente, isso é verdade, está acontecendo realmente isso aconteceu, sabe, mas eu sei que toda mensagem de Deus, ela é construída com leitura de palavra, correto? Leitura de palavra, inspiração do Espírito Santo, mas eu acredito que existe um outro fator que colabora para isso. O que, Cristiano? O momento que nós estamos vivendo. E eu confesso para você que essa palavra, ela foi construída com leitura, inspiração do Espírito Santo, mas também diante de muita dor. Sabe, dor que dias é difícil. São difíceis de passar o dia, sabe, eu falo para você, não passamos não, nós ainda estamos passando, eu e minha casa, nós estamos passando por isso, sabe, igualmente, Marta, Ágata, minha mãe, eu, Dani, Ju, mas eu queria falar nessa noite sobre uma coisa que talvez seja difícil a gente falar nos dias de hoje, porque fala a verdade, parece que os dias de hoje, parece que nos roubaram o direito de ficar triste. Parece que você se entristecer hoje, parece que não é mais uma possibilidade daquele que crê. Como se o crente ou aquele que crê deveria o tempo todo estar sorrindo e o tempo todo mediante uma alegria extrema. Não, deixa eu te falar, a tristeza faz parte da nossa humanidade. E eu gostaria de falar para você hoje sobre o propósito da dor. Porque a verdade é que tem coisas que nós não vamos aprender em dias de festas. Tem coisas que nós não vamos aprender num dia de celebração. Tem coisas que nós não vamos aprender no dia da conquista. Tem coisas que serão ensinadas em meio à dor. E quando nós falamos que o mundo nos roubou essas coisas, eu acredito muito que as redes sociais cooperaram para isso, sabe? O direito de ficar triste. Porque você já viu alguém publicando que está passando dias maus? Você foi lá no story, já viu alguém falar lá algumas coisas? Porque a maioria é sempre de uma conquista, é sempre de um lugar muito bonito. Então parece que ficar triste está fora de moda, não faz mais parte da vida do ser humano. Mas deixa eu falar uma coisa para você, em 25 anos de caminhada, eu aprendi coisas nesses dias que eu nunca tinha aprendido aqui para trás, ou que eu nunca tinha despertado para isso. Porque era a pergunta que a gente faz em meio da dor, e eu acredito que talvez você fez comigo. Deus, por que o Senhor não guardou?
Porque a gente sempre ouve o seguinte: a Deus não se questiona. Mas eu aprendi que essa teoria é muito válida, sabe quando? Quando a dor não é com a gente. Quando não está doendo aqui, é válido eu falar para você, ó, mediante a sua dor, não questione Deus. Mas quando a dor é nós, gente, eu creio que Deus gosta muito mais da nossa verdade, de chegar para Ele e falar: Deus, me explica o porquê. Do que querer parecer uma coisa que não é verdade aqui dentro. Que nas redes está tudo muito bem, está tudo muito agradável, está tudo muito bonito, dias ensolarados, mas aqui dentro está doendo. Num dia de culto as mãos estão levantadas, mas a dor está aqui, a amargura está aqui, a dor está aqui. E sabe o que eu aprendi nesses dias? Porque o texto vai falar sobre a vida de um homem chamado Jó. O livro todo é falando sobre Jó. Dentro da dor que ele passa. E a Bíblia vai dizer que ele tinha 10 filhos, muitas posses. E ele entra num declínio de perdas. Perde bens, perde rebanhos, até que o ápice dessas perdas chega na perda de 10 filhos. A Bíblia vai dizer que Jó, por saber que seus filhos faziam festas, a Bíblia diz que ele oferece sacrifícios e holocausto, porque ele diz: vai que eles estão pecando, então eu vou me antecipar aos pecados deles, então eu vou oferecer sacrifício. É um pai que está se antecipando a uma questão do pecado, é uma questão da morte para os filhos, porque era assim que se cria naquele tempo. Através de sacrifício se perdoa pecados. E a história aí se começa com um pai em perda, um pai em dor, mas que fala que, mediante a morte, mediante a dor e mediante as lutas, ele se antecipe a qualquer questão dos filhos. Deixa eu te falar uma coisa que me despertou esses dias, e que talvez a gente não perceba. Deus não tem problema com a morte. A morte não é problema para Deus. Porque a morte para Deus é uma questão resolvida. Nós temos um Pai que, mediante as nossas perdas e mediante as nossas dores, mediante aos nossos pecados, Ele já se antecipou. Quando a Bíblia vai falar que Jesus venceu a morte, Ele não venceu só a dele, Ele venceu também a nossa. Ele venceu a minha, Ele venceu a sua. Então, quando a gente tenta olhar para esse texto, olhar para a perda daquele que morreu em Deus, é salvação, é vida eterna. E eu te falo, guarde isso para o teu coração, igreja. Deus está muito mais preocupado para onde nós vamos depois que morrer, do que propriamente como isso vai acontecer. E eu te pergunto, e eu me pergunto, se eu morrer hoje, para onde eu vou passar a eternidade? Se você partir hoje, deixa eu só dar uma descontraída, que está tudo muito sério me olhando. Eu não vou fazer apelo para quem quer morrer depois do culto, tá bom? Da palavra. Fique à vontade. Fique tranquilo. Mas se isso acontecer, porque o inevitável pode acontecer. A gente esperava que o que estamos vivendo iria acontecer. Não, mas aconteceu. E uma coisa que nós cremos mediante a nossa fé: o meu irmão foi salvo. Cremos nisso, isso é a nossa fé. E mediante a nossa fé, ele já conquistou algo que estamos lutando para conquistar. Mas é salvação para quem vai, mas é dor para quem fica. E é aqui que eu quero entrar dentro desse contexto do propósito da dor.
Se para ele o ciclo de vida, ou de alguém que partiu, um ente querido seu, foi. A pergunta que eu faço, o que a dor tem nos ensinado? O que nós temos aprendido? O que ela tem transformado em nós? Porque uma coisa que eu aprendi nesse texto, umas coisas que eu nunca tinha reparado nele. Primeira coisa é que quando Jó está nessa questão da perda, a mulher dele se levanta e vai dizer: homem, por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? A primeira coisa que eu percebo, deixa eu beber uma água. A primeira coisa que a dor me ensina é que toda casa tem níveis de fé. Toda família tem níveis de fé. Em meio à dor vai ter alguém que vai estar crendo mais, outro vai estar crendo menos. Tem hora que lá em casa a Dani está crendo mais do que eu. Tem hora que a Ju está crendo mais do que nós. Eu me lembro que um dia nós passamos uma situação e a Ju, a gente questionando lá, conversando sobre o que iria acontecer. A Ju virou para mim e para a Daniela e falou assim: gente, vamos orar. A gente é verdade, minha filha, a gente tem que orar. E a dor revela isso. Eu deixo de falar, em meio às dores da vida, fique com a fé que você tem na palavra, no Deus que você serve, naquilo que você crê, mediante o que está escrito, né? Porque é daí que vem a fé, não naquilo que eu acho, que você acha. Porque cristianismo não é para ser vivido da maneira que achamos, mas na medida que cremos, na medida que a palavra diz. A outra coisa que eu entendo aqui, quando a mulher dele se levanta, é que toda família tem problemas. A sua tem? Tem alguma família aqui, dentro da sua família em geral, que não tem nenhum problema? Faz um sinal com sua mão, que depois do culto eu ia precisar conversar com você, para você me ensinar. Mas revela que tem problemas. E deixa eu fazer uma ligação novamente aqui com a minha vida, com meu irmão, meu único irmão. É que me perguntaram: Cristiano, você teve problemas com o Claudinho? Vários. Não é, mãe Marta? Né? Vários, mas deixa eu te falar, todos resolvidos. É claro que a nossa família, a sua família tem problemas, mas deixa eu te dizer, resolva-os. Porque a minha dor seria muito maior, sabe o quê? Se eu tivesse sepultado um irmão, que eu tive problemas com ele e não resolvi. Eu não ia ter dor, eu ia ter uma dor do remorso, sabe? Eu sendo crente. Sabe por que eu creio nisso, gente? Porque aonde chega alguém de Deus, a divisão tem que acabar. Não tem como eu dizer que eu sou crente e eu ter problema com um irmão. Ter problema é normal, mas viver a vida, mantendo esses problemas, sem falar com um, sem falar com o outro. Você lembra quando Jesus foi lá em Samaria? Um povo que não se entendia. Jesus começa uma conversa com a samaritana, a mulher já fala: como sendo você judeu, vem falar comigo? E o que acontece? Jesus chega num local que ele nem era bem recebido, a divisão cai. Gente, onde o cristianismo, aonde eu e você chegamos, a divisão tem que acabar. Se tem divisão no trabalho, seja um Jesus em Samaria. Se na tua casa está com divisão, sabe, você está com problema com o pai, com o irmão, com o irmão aqui hoje, resolva. A dor revela que, porque fala a verdade. E eu tenho um jeito de resolver coisas. Sabe como que eu resolvo muito bem as coisas? Eu chamo para conversar, meu irmão. Eu não deixo as coisas enraizar. Porque a pior coisa é ficar procrastinando e deixando as coisas. Aí cria raiz, aí já vira um sentimento ruim, aí daqui a pouco já vira um ódio.
Sabe como que meu irmão resolvia as coisas? Fazendo churrasco. Era o melhor jeito de se resolver as coisas. Ele convidava: Cris, vamos fazer um churrasco. Vou te falar. E lá a gente batia o papo, conversava, resolvia. A gente tinha problemas, mas os problemas eles não pautavam a nossa irmandade, a nossa caminhada. A nossa casa pode ser normal ter problemas, mas a nossa casa precisa ser um lugar de passagem do problema. O problema não pode encontrar moradia lá. Resolva. Perdoe. Peça perdão. Mesmo que você não seja o culpado. Meia dor, eu me lembro muito que Jesus, quando ele quis me perdoar, o que ele fez? O que ele fez? Você acha que Jesus veio ficar discutindo o relacionamento comigo? Cristiano, tu vacila pra caramba, né, Cristiano? Te perdoei ontem, tu já vacilou comigo de novo, Cristiano. Sabe o que Jesus fez quando ele quis? Antes dos meus tropeços, ele assumiu toda a culpa que eu poderia ter. Ele foi lá, assumiu e perdoou. Você quer viver bem com as pessoas? Assume a culpa, peça perdão e viva bem. Uma outra coisa que eu aprendo é quando os amigos de Jó, 3 amigos, que ficam sabendo da situação, ficam sabendo da dor, combinam para ir ter com Jó. A Bíblia vai falar que eles estão caminhando e quando eles chegam num local, eles avistam Jó sentado num local, jogando terra na cabeça, jogando cinza e chorando. A Bíblia vai falar que os amigos de Jó, primeiro não reconhecem, até chegar perto, se assentam do lado de Jó, rasgam suas vestes em sinal de sentir a dor de Jó, de lamento, pegam cinzas e começam a jogar na cabeça. E a Bíblia vai falar que eles passam 7 dias, 7 noites ao lado de Jó, sem falar uma palavra. Na hora da dor, gente, revela que temos amigos. Temos amigos de perto, de outros estados que tiveram com a gente, estão com a gente. Temos amigos de perto, temos amigos novos, amigos mais antigos. Temos amigos crentes e não crentes. Ouvi coisa até que talvez não foi bom eu ter ouvido naquele momento, mas foram amigos que decidiram estar do nosso lado. Eu entendi que por mais que a palavra talvez não seja bem dada, isso me traz uma sensibilidade que ninguém faz por maldade, faz na vontade de querer ajudar. Eu aprendi muita coisa com a Dani, ela fala muito sobre a questão da boa intenção. Sabe quando você ganha um presente que tu olha e tu dá aquele sorriso assim, obrigado. Mas o presente tu já olhou, já sabe que não é, parece que a pessoa comprou para ela e não para você. Mas o que vale? A boa intenção. Isso vale mais do que um bom presente. Mais do que o presente certo. E nesse tempo nós tivemos amigos que se sentaram, choraram e continuam até hoje. Amigos que passam lá até hoje, pastor, passando aqui para te dizer que te amamos, estamos orando por você. Que coisa confortadora em meio à dor. Eu aprendi o que um professor na faculdade nos ensinou. Sabe que às vezes o menos é mais. Às vezes não é muita palavra. Sabe por quê? Porque dentro desse contexto, eles sentam-se e choram até quando eles resolvem começar a falar. Quando resolvem começar a falar, aí que começam a querer arrumar. Por que isso aconteceu? Por que Jó? E eu aprendi que cristiano, já exigi postura de pessoas em meia dor que nem Deus exige.
já exigir postura para pessoas, dizendo: agora é hora de você crer, agora é hora de você fazer isso. Gente, no meio da dor não se cobra a postura de ninguém, no meio de uma perda não se cobra a postura não. Sabe o que Deus falou para nós nesses dias? Chore, lamente, a estação é de dor. Não tente mostrar força na hora que é para mostrar dependência. Se está doendo, se você está passando por dias difíceis, receber um laudo inevitável, a notícia de um filho, talvez de um marido, talvez de uma esposa, seja qual lá for, se for um momento de chorar, chore. A Bíblia vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar e há tempo de prantear. Se o tempo é de chorar, chore, mas deixa eu te falar, chore no lugar certo, nos pés daquele que pode trazer resposta, daquele que pode nos trazer um conforto. Existe um lugar que traz cura para a dor, que é nos pés dele. Sabe por quê, gente? Porque a vida de todo ser humano tem estações. E não adianta a gente estar passando por uma estação hoje e querer parecer que não está. Sabe por quê? Se a própria Bíblia vai dizer que tem tempo para todas as coisas, se tem tempo de chorar, chora. Não adianta eu querer viver. Você consegue viver o verão no inverno? Não, o verão é verão. Se bem que às vezes o nosso inverno parece um pouco de verão, né? Para a gente do Rio, isso é... Mas não é verdade, mas às vezes a gente quer viver, parece que está tudo bem. E sabe qual é o problema quando a gente não vive a estação que a gente está? A gente vai colher um fruto na estação imprópria, porque era para colher o fruto no inverno, a gente está querendo colher ela no outono, na primavera. Sabe por que a gente precisa viver a estação? Porque toda estação colabora para a próxima que vai chegar. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo numa estação fria, complicada. Mas, mediante a dor, temos aprendido que ela está colaborando para o que está por vir. Lembra que Paulo disse? Porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória. Paulo está falando, as nossas tribulações, ela está dizendo, elas são leves e momentâneas. Calma aí, Paulo. Leves e momentâneas? Paulo passando pelo que passou, falar que a tribulação dele é leve? Mas o que Paulo está falando? É a mesma coisa que eu falar que a tua tribulação é leve. Não sei o que você está passando, não sei a dor que você está sentindo, e eu chamar a tua tribulação de leve. Mas o que Paulo está falando? Leve e momentânea produz em nós um eterno peso de glória. Ele não está falando que ela é leve por ser leve, porque é fácil de passar. Ele está falando que ela é leve e momentânea comparada com aquilo que ela está produzindo. Porque quando a gente vai, a tribulação, ela é passageira, mas o que ela produz é eterno. Até que chega um amigo de Jó e ele vai falar algo muito interessante. Eu queria ler, se eu não me engano, é Jó capítulo 4. Deixa eu só confirmar aqui. 4, a partir do verso 1, isso mesmo. Então ele faz o temanita. Calma aí, deixa eu ver até onde que vai, para mim não me perder. Até o 5, tá? Então ele faz o temanita, tomou a palavra e disse. Aí um dos amigos de Jó vai começar a falar. Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez,
Você perde a paciência, ao ser atingido você fica apavorado. Amado, dentro de tantas coisas que os amigos de Jó vai falar para ele, isso é algo que um dos amigos fala que é edificante. O que eu aprendo aqui? Sabe, primeiro, você já parou para pensar que quando alguém conta um problema para você, você sempre tem uma palavra para poder dar? Vamos orar. Ou você fala, irmão, faça isso. Irmão, faça isso. A gente sempre tem uma solução para a dor do outro. Mas reparou que às vezes, para a nossa própria dor, parece que a gente não sabe o que fazer? É o que o amigo de Jó está falando para ele. Jó, você já ajudou muitas pessoas em tempos difíceis. Você já abençoou, você já sustentou joelhos vacilantes, pessoas que tropeçaram. Agora que é com você, você não sabe o que fazer, você não questiona, você questiona. E parece que é sempre assim, a gente tem dor, a gente tem solução para a dor de todo mundo, menos para a nossa. Quando o problema do outro, a gente vai falar, irmão, faça isso, vamos fazer isso, eu oro por você. A palavra, tem uma palavra na Bíblia, mas parece que às vezes quando a dor é aqui, parece que foge. E uma coisa que eu aprendo nesse texto, é que ele está falando, Jó, você já ajudou muita gente. Agora é a hora de você ser ajudado. E eu aprendi uma coisa aqui que diz o seguinte, existe hora que nós vamos ajudar, tem hora que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos identificar o momento que precisamos de socorro. Amados, deixa eu te falar, não existe supercrente. Não existe ninguém que esteja imune a um pedido de socorro. Você lembra lá no fim da vida do apóstolo Paulo, um homem sentenciado à morte para ser decapitado, depois de escrever que a gente poetiza, na verdade diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas ao decorrer disso, caminhando para o final do livro que ele está escrevendo para Timóteo, ele vai dizer, Timóteo, não demora, vem ter comigo, me ajuda, Timóteo, estou precisando de ajuda. Amado, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade. Você sabia que coisas piores podem ser evitadas por você pedir ajuda? Você lembra de Jesus lá em oração no Getsêmani? Orando, e chegando, quando ele volta lá para os seus discípulos, e os discípulos estão o quê? Dormindo. Ei galera, vamos orar comigo, estou precisando de ajuda. Vocês podem orar comigo pelo menos um momento? Jesus pediu por socorro. Por que nós vamos achar que nós somos super da fé e que podemos tudo? Não. Tem hora que nós temos que falar, alguém me ajuda, alguém ora por mim, alguém me socorre. Humildade, simplicidade. Mas deixa eu te falar, procure a pessoa certa. Esse amigo vai deixar bem claro que tem momentos que vamos ministrar, gente. Eu já cheguei nessa igreja aqui em dias difíceis, não tantos como os de hoje, mas passando por momentos difíceis, coisas da vida. Cheguei aqui, pastor José Mar chegou para mim, Cristian, você pode fazer isso? Eu falei, pastor, se você se incomoda de eu ficar só no banco hoje. Pastor, eu estou precisando mais ser ministrado do que falar. Tem hora que eu vou ministrar no meio da dor, igual eu estou aqui. Mas tem dia que eu tenho que reconhecer, e eu esperei um tempo para poder subir aqui, está falando tudo sobre o que eu estou falando, o que Deus está nos ensinando nesse tempo. Mas teve um dia que eu sentei ali e falei, pastor, eu já estou precisando mais orar, mais que orem por mim do que eu fazer oração por alguém. Pastor Cris, não te entendo completamente, porque eu também entendo que eu também às vezes preciso disso. Independente de quanto tempo você tem de igreja ou de crente, se a palavra tocar o teu coração, meu irmão, não se incomode de vir ao púlpito pedir, gente, orem por mim. Estou precisando de luz, de ajuda, estou precisando de socorro.
Mas às vezes a gente fica, o que vão pensar de mim? Não é o que vão pensar, a gente tem que correr para alguns momentos, para algumas pessoas e pedir, gente, me ajude. Porque a gente às vezes está aqui e só você sabe a dor que você está sentindo aí. Até que chega um momento que Jó vai falar, caminhando lá para o final do livro, capítulo 42, ele vai falar, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, meus olhos te contemplam. Amados, fala a verdade. A Bíblia vai falar no início do texto que Jó conhecia, ele era um homem temente, um homem íntegro. Vai dizer, Jó não conhecia Deus? Claro, alguma coisa ele conhecia de Deus. Só que Jó, dentro da dor, entendeu que sempre existe um lugar em Deus que a gente ainda não conhece. Amados, a gente precisa ter coração de aluno, sabe? Independente de quanto tempo, independente da função, a gente nunca sabe tudo em Deus. Sempre tem um lugar a mais para conhecer nele. E às vezes a gente não desperta isso quando está tudo bem. Quando o olhar está na conquista, quando os dias estão ensolarados, quando estamos conquistando aquilo que sempre lutamos, talvez não percebemos que estamos tão longe dele que não percebemos, que achamos que já experimentamos tudo nele, né? A dor faz isso. Deus é assim. Eu conheço ele, quando a gente olha para a questão da Bíblia, Deus sempre se manifesta, mas ele nunca se esgota na revelação, sempre tem algo a mais. É como se Deus desse um passo, e eu desse um passo em direção a ele, e eu conhecesse aquilo de Deus, e Deus desse mais um passo, fala, vem Cristiano, e eu dou mais um passo. Aí eu conheço mais, ele vai dando outro passo, e Deus sempre vai dando uns passos para falar, vem que tem mais, cara. Não, o que eu aprendo aqui? Que eu não posso me conformar com o que eu conheci até hoje. Tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais, sabe? Sabe, às vezes algumas questões da vida a gente percebe, porque a gente associa Deus sempre com as coisas terrenas. Ah, não, estou muito bem. É claro que Deus está aí, eu entendo. Mas Deus está além das nossas conquistas terrenas. Deus está, e eu gosto quando chega um momento em que Jó está questionando a Deus, e Deus fala assim para Jó, Jó, aonde que você estava? Onde que você estava quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Quando eu criei todas as coisas, Jó, onde que você estava? Jó, aonde você estava quando eu dei limite ao mar? Falei, até aqui você chega e daqui você não passa. Deus existe antes das nossas dores existirem, gente. Deus está acima de tudo e tu é acima de todas. Tem coisas que nós vamos saber, tem coisas que nunca vamos saber. Tem coisas que vamos chegar lá no céu e a Bíblia vai dizer que o nosso olhar, o nosso entendimento ele vai ser aberto. Sabe aquelas questões que a gente fala que vamos chegar no céu e vamos perguntar? Gente, lá o nosso entendimento vai estar aberto. A gente não vai precisar de muitas respostas, de muitas perguntas. O nosso entendimento vai estar aberto. A gente vai olhar e vai falar, entendi agora, porque antes eu contemplava em parte, mas agora eu contemplo face a face. Agora tudo não está mais encoberto, tudo está revelado. Mas hoje a gente vai lutando para conquistar as coisas, para buscar mais em Deus, conhecer mais a Deus. E é por isso que Jó está falando, antes eu não te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma pergunta para a gente. O que você conhece de Deus hoje? O que eu conheço de Deus hoje? É a mesma coisa do que eu conhecia 25 anos atrás?
Porque a Bíblia vai dizer que quando nós levantamos as mãos, estamos aceitando Jesus como nosso Salvador, porque Ele é a porta, mas Ele também é o caminho. Ele é a porta, Ele é o caminho, mas Ele também é a chegada. E em Deus eu só não chego, mas eu caminho nele. Eu conheço Ele, eu conheço e prossigo em conhecê-lo. Então a gente precisa entender que em Deus sempre tem algo para conhecer. Agora, para a gente fechar, o versículo que nós lemos, que eu ainda não falei sobre ele. O interessante é que o contexto, o livro, Deus permite que algumas coisas aconteçam. Isso é claro. E é difícil para a gente entender porque Deus permite algumas coisas. Não vou entender algumas. Hoje eu já entendo algumas coisas a mais, mas tudo, não tem como. Mas é o quê? Satanás agindo. Quem está agindo ali é Satanás. A ação do livro é quem causador. Claro, Deus permitiu. O que gerou a dor em Jó foi Deus permitiu uma coisa e Satanás agiu, gente. Só que quando a Bíblia não faz questão de esconder algumas coisas, sabia? Deixa eu te falar. Se nós olharmos para a história da igreja, para a história dos apóstolos, para a igreja primitiva, como que Estevão morreu? Apedrejado? Quem apedrejou? Deus? Quem agiu ali? O inferno. Aí a gente perguntou, Deus poderia ter livrado? Como que Paulo morre? Depois de ter vivido por causa do Evangelho? Decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. A Bíblia e a história da igreja do primeiro século não esconde isso. Até hoje, em lugares, tem pessoas morrendo porque o Satanás está agindo e Deus está permitindo. Mas por quê? Porque o maior interesse de Deus é que a gente seja salvo. Eu te pergunto mais uma vez, se isso acontecer agora, se Jesus voltar hoje, para onde nós iremos? Para onde você vai? Você vai continuar vindo à igreja? Não, espero que não, espero que a gente esteja todos juntos, lá na eternidade, amém? Porque se já gerou uma duvidazinha no teu coração, tu falou assim, não sei, já colocou em risco. Porque é por fé, é por graça, é por certeza, é por viver em Cristo. Porque a pergunta é o seguinte, não é se eu estou na igreja, é se eu estou em Cristo. A dor faz a gente pensar porque eu posso estar na igreja e não estar em Cristo. As minhas conquistas de hoje pode pensar, eu estou sendo abençoado. O ímpio também conquista muita coisa que a gente não conquista, até o que a gente conquista que a gente não conquista. A pergunta não é essa, a pergunta é se nós estamos em Cristo. A pergunta é onde nós vamos passar a eternidade, porque a eternidade todos vamos ir, só não sabe onde vamos passar. Só não sabemos, né? Mas cremos. Mas se a gente não... A pergunta é essa. E hoje, sabia, eu deixo te falar, a gente está se enganando com algumas coisas. Você acha que o diabo se incomoda por eu ser um pastor? Claro,
Ou porque eu prego a palavra? Claro. Mas a minha vida precisa muito mais incomodar o diabo dessa porta para fora. Sabe, a questão é, a dor me faz pensar, aonde que eu vou? Se acontece o inesperado, se o arrebatamento realmente acontece, aquilo que eu vi, falavam disso há tanto tempo atrás. Eu sei de uma coisa, está mais perto do que antes. Mas mediante a toda essa ação na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Estevão, na vida do meu irmão, quem agiu foi Satanás. Isso eu tenho certeza, gente. Mas uma coisa que Jó me chama a atenção, sabe o que é? Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Uma coisa que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É que em nenhum momento Jó rende louvores ao diabo. No final do texto, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele está dizendo: Satanás agiu, mas o meu Redentor vive. A dor chegou, mas o meu Redentor vive. Eu perdi coisas, perdi até filhos, perdemos até algumas coisas que nos trouxe dor, mas o meu Redentor vive. Jó não coloca o olhar no inferno, ele não coloca o olhar no Satanás, ele coloca o olhar no Redentor dele. Sabe por que Jó faz isso? Porque Jó precisava recomeçar, gente. E vou falar uma coisa para vocês, eu acredito que às vezes nós estamos colocando o olhar no lugar errado, o olhar no lugar errado. Algumas pessoas vieram trazer algumas questões para a gente. Eu falei: não quero saber, isso não vai me trazer resposta. A minha frase era essa: eu não espero resposta da terra, aquilo que só o céu pode responder. Sabe, então para Jó, para recomeçar, você para pensar comigo. Você imagina quando Estevão foi apedrejado. Lembra que ele foi escolhido com mais 6 homens para o diaconato da igreja primitiva? Lembra disso? Imagina, o primeiro já sofre um mártir, é apedrejado. Imagine para os outros como continuar. Será que esse negócio vale a pena mesmo? Será que é bom? Será que é honroso continuar sendo diácono nessa igreja? Será que é válido eu continuar servindo? Agora imagina, quando Timóteo recebe a carta de Paulo, sabendo que o cara que está instruindo ele, está pronto a ser decapitado. Paulo começa nos versículos assim: Timóteo, vem sofrer comigo. Que convite é esse? Imagine depois que Paulo morre, Timóteo ter que dar continuidade ao ministério. Será que é válido? O meu mentor, o cara que me instruiu, o meu mestre, foi decapitado. Imagine para a igreja. Que loucura! Sabe que só que isso revela? Que a nossa maior recompensa não está nessa terra. Mas eles colocam para recomeçar a vida, sabe? Porque o ciclo da vida de Estevão passou, de Pedro passou, de Paulo passou. Triste dizer, do meu irmão passou, mas a gente está aqui, gente. A vida continua. E a gente precisa recomeçar. Sabe por que eu estou falando que às vezes a gente está colocando o olhar no lugar errado? Porque eu sei que muitas pessoas começaram a tomar decisões por causa de alguns acontecimentos. Gente, conheço gente que está falando que não vem mais para a igreja à noite. O olhar está no lugar errado. Não estou falando que você tem que estar todo culto à noite. Bem, mas agora se você toma essa decisão de não estar na igreja por causa do perigo, por causa do diabo, por causa do inferno,
Está errado. O olhar está no lugar errado. Deixa eu te falar uma experiência que eu tive. Só a Dani sabe disso. Eu saio todo dia, 4h30 da manhã para trabalhar. E eu faço isso há 7 anos, gente. No dia que eu decidi sair, eu fiquei segunda, terça e quarta após o acontecimento, para poder sair, fui. Decidi sair quinta-feira, porque eu tinha um amigo que eu ia levar ele a algum lugar. Eu falei, vou com um amigo que eu já saio tranquilo, vou levando, é amigo, está comigo, estamos juntos, já sabe de toda a situação, estava com a gente, está com a gente na hora da dor. Fomos, há 7 anos, isso nunca aconteceu. Eu peguei e saí daqui. Quando eu subo o viaduto do Gramacho, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu. Parou 2 motoqueiros atrás do meu carro. Um motoqueiro com 2 caras. Com a cara toda fechada, só isso aqui do lado de fora. E buzinando, buzinando, buzinando. O que você acha, meu irmão? Como que eu fiquei? Meu coração agitado. Meu coração nervoso e o amigo já também nervoso do lado. Eu pensei que ele ia me ajudar, mas acabou mais porque me deixou com mais medo ainda. Gente, e o cara buzinando, eu abri no viaduto do Gramacho, né? E eu abri para ele cortar, ele nada de cortar. E ele vindo, buzinando, buzinando e gritando dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ele passou do meu lado, ele deu um grito assim, uau! Foi embora. Quando eu contei para o pastor Josemar falou para Cris, aquele dia o diabo falou assim, eu não vou mandar ninguém, hoje eu vou pessoalmente. Eu estava numa tensão de medo, gente. Deixa eu falar, confessar, abrir meu coração para vocês. Porque o medo, ele faz parte da vida de qualquer ser humano. Ele está dentro das emoções primárias. Dos sentimentos ali, ele faz parte da nossa vida. Medo é o quê? Dentro de um sentimento, aquela coisa que a gente sente, o medo ele é um alerta. Ah, eu senti medo disso, é um alerta. É igual quando você vai para algum lugar, o que eles colocam lá? Fala a verdade, você olha lá, vê, tem uma caveira, né? Aí está lá, perigo, aquilo ali é para quê? Te dá um medo, é atenção. É o quê? Na verdade, o medo ele traz, é para trazer um certo cuidado. Só que nesses dias, eu não estava debaixo dessa emoção, dentro desse sentimento simplesmente do medo. Eu estava sendo oprimido pelo espírito maligno do medo. Confesso para vocês, eu tive medo de sair. Eu tive medo de ir para a rua. Até que eu percebi, Deus me falou dentro do seu texto, o teu olhar está no lugar errado, você precisa romper. Porque quando eu coloco o olhar no inimigo, eu me torno refém. Mas quando eu coloco o olhar no meu Redentor, isso provoca liberdade, libertação. A gente precisa continuar, gente. A gente precisa seguir. Ou a gente vai ficar refém de tudo que está acontecendo aí, ou a gente vai avançar. A Bíblia vai dizer que nós somos a igreja, aqueles que creem. Ah, não, isso é um cuidado. Não, quando eu não estou falando que todo culto à noite você tem que estar, mas se você tomou essa decisão por causa do medo, é falta de fé. É falta de entendimento, de viver realmente o que a gente crê. Ah, não, porque está acontecendo, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente está vendo o que está acontecendo lá em Israel. Tem muita gente falando, vamos orar por Israel, mas não ora nem pelo bairro que mora. A gente também está em guerra, gente. E há muito tempo. Só que a gente está preferindo botar o olhar aonde? No lugar errado, em Satanás. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, gente. Quem é Satanás de perto do nosso Redentor? E mediante a dor, deixa eu te falar, grave isso. E mediante a dor, também tem cura. Tem cura para a nossa alma. Tem cura para a nossa fé. Tem cura para os nossos dias. Tem cura para a nossa caminhada. A gente precisa romper, gente. A gente precisa lutar por esse lugar. Abandonar o barco não faz parte do plano de Deus. Deixa eu te falar, Deus não tem plano B.
Se você está nesse lugar, se você tem condição, tudo bem. Glória a Deus por isso. Deus está te dando condição de morar em outro lugar, mas fazer isso por causa do medo? Não, vamos lutar pelo lugar. Essa arma, essa luta a gente vai vencer em oração, se ajoelhando, colocando a cara, olhando para o Redentor e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Vocês acham que o que estamos vivendo para Parque Fluminense, Parque Muíza, São Bento, Pantanal, Gramacho, toda essa localidade aqui é plano de Deus? Não. Mas a gente está preferindo olhar para Satanás e falar: não vou fazer isso. Jó me ensina uma coisa. Os diáconos que viram Pedro Estevão ser apedrejado me ensinam. Timóteo me ensina. É o que? Colocar o olhar no nosso Redentor. A gente precisa seguir. Tenho certeza, gente, se todos nós aqui começar a orar, a interceder por o local que a gente mora, nós vamos viver dias de paz, dias abundantes. Eu creio nisso, sabe? Mas a gente tem que colocar o olhar nele, em Cristo. Você pode ficar de pé comigo?